Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com prazer que recebo todos vocês hoje para podermos terminarmos o assunto sobre sujeito. Neste vídeo, o último vídeo teórico dessa rodada de sujeito, nós vamos falar sobre o sujeito simples e o sujeito composto. São muito fáceis, a abordagem é bastante simples e eu espero que você consiga entender tudo para podermos já fazer exercícios nos próximos vídeos, em nossas próximas aulas. Não se esqueça, você já se inscreveu aqui conosco para poder participar, para poder deixar seu recado, curtir o canal, deixe seu like, isso é muito importante. Ative o sininho para receber as notificações. Um grande abraço a todos vocês e agora vamos terminar com o assunto sujeito. E eu te espero em nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Olá, pessoal! E vamos continuar com a nossa maratona de perguntas para descobrirmos os tipos de sujeito. No vídeo anterior, tínhamos feito a pergunta número 3. Agora vamos fazer a pergunta número 4. A quarta pergunta é: o sujeito dessa oração possui mais de um núcleo? E a resposta vai ser sim. Se a resposta for sim, o que vai acontecer? Vamos ver? O sujeito vai ser composto explícito. Veja que interessante. É aquele que tem mais de um núcleo. É o sujeito composto. Só que você leu anteposto, colocado antes do predicado. Isso pode acontecer. Veja os núcleos. A fama e a fortuna. Fama e fortuna são bateu, porque os dois, quando colocamos dois núcleos, o verbo obrigatoriamente vai para o plural. E veja que interessante, aqui nós temos o sujeito, o verbo e o complemento. O sujeito foi colocado aqui com dois núcleos, anteposto, nós chamamos de sujeito composto, anteposto. E esse sujeito é chamado determinado. Veja que interessante isso, sujeito determinado composto. Mas, e se nós colocarmos o sujeito posposto? Subiu no palco a cantora e o padre. Subiram no palco a cantora e o padre. O que aconteceu? O sujeito foi para depois do verbo. Veja, verbo, complemento, sujeito. Não há problema. Mas se o primeiro núcleo do sujeito composto estiver posposto e for singular, vamos de novo. Se o primeiro núcleo do sujeito composto estiver posposto e for singular, eu posso optar por manter o verbo no singular ou colocar no plural. Subiu no palco a cantora e o padre. Não é porque você colocou no singular que os dois deixaram de subir no palco, hein? Aqui é simplesmente uma concordância por proximidade. Veja só que interessante, não vá pensar que foi só a cantora que subiu. O padre subiu junto, mas eu estou concordando com o primeiro, ou eu posso concordar com os dois. Faça isso sempre quando precisar, ok? E tome cuidado, porque às vezes nós nos confundimos. Só acontece isso quando o sujeito for composto e o núcleo primeiro precisa estar no singular. Não vá cometer equívocos. Agora, vamos para outra pergunta, a mesma. O sujeito dessa oração possui mais de um núcleo? Agora a resposta vai ser não. Se o sujeito não possui 2 ou 3 núcleos, o sujeito vai ser o sujeito simples. E o sujeito simples anteposto, você já está vendo aqui na tela comigo, possui um núcleo substantivo somente e ele concorda com o verbo no predicado. Existe um elemento aqui, ok? Ao qual o predicado se refere. Por exemplo, detestam. Quem é que detestam? Eu descobri o elemento gatos. E nós chamamos isso de sujeito sintático semântico. Por quê? Porque ele aparece escrito e nós aqui sabemos que ele está determinado, simples e é anteposto. Você percebeu? Agora, você também já tinha estudado um pouco comigo sobre a ideia de voz ativa. Voz ativa é quando nós temos um sujeito que é o autor da ação verbal e esse sujeito pratica essa ação. Por isso é que o sujeito é responsável pela voz verbal. E aqui neste exemplo, a voz é ativa, justamente porque são os gatos que detestam, ok?
ficou claro para você? Não se confunda, mas podemos pensar o seguinte: quando nós temos um sujeito determinado simples, explícito, como núcleo, nós tínhamos falado que ele era determinado simples. Lembra disso? Sim, continua sendo. Mas agora veja comigo uma diferençazinha. Gatos detestam água fria. E eu continuo escrevendo, mas eu não repito gatos e coloco eles. Não mudou nada. O sujeito continua sendo determinado simples, só que aqui você possui um sujeito semântico. Por quê? Semântico dá para entender que eles seriam os gatos. Funciona dessa forma. Você viu que interessante como funciona português? Eles têm medo de banho frio. Eles seriam os gatos. Por isso é que na tela anterior apareceu o sujeito sintático semântico, que seria gatos. Quando você não explicita para retomar como se fosse um pronome anafórico, o sujeito se torna semântico. Semântico por quê? Porque dá para entender quem seriam esses eles. Funciona dessa maneira. Quando estudamos os pronomes retos, lembra-se, eles podem ser anafóricos. O que seria isso? Estou retomando um substantivo anteriormente mencionado. Por isso é que nós chamamos de sujeito semântico. Espero que você tenha entendido bem. E na tela agora, perceba o seguinte: o sujeito pode estar posposto e ser simples. Nós chamamos isso de hipérbato, uma figura de linguagem que desloca os termos dentro da oração, mas mantém tudo perfeitamente equilibrado e com sentido. Aqui nós temos um modelo de sujeito posposto. Como já tínhamos te informado, aqui há uma preposição. Não podemos considerar esse termo aos convidados como sujeito, porque o sujeito não pode ser preposicionado. Vamos ao verbo e vamos perguntar: quem ou o que serviam salgadinhos aos convidados? Quem serviam salgadinhos aos convidados? Nós vamos descobrir os garçons. Lembra-se dessa técnica daquele nosso primeiro vídeo de como encontrarmos o sujeito? Vamos fazendo algumas perguntas ao verbo. Eu consegui achar, porque os garçons não possuem preposição e está no plural, conjugando o verbo serviam. Você perceba, sujeito, verbo e os complementos. Eu servia a coisa, que seria salgadinho, para as pessoas que são os convidados. E, novamente, a voz verbal é ativa porque os garçons é que fazem a ação de servir a coisa salgadinho para o convidado. E o sujeito é chamado sujeito agente. Mas aqui você perceba o seguinte: por ser sujeito simples e posposto, eu não tenho outra alternativa a não ser concordar, porque lembra-se do sujeito composto posposto, que nós tínhamos aquela opção de concordarmos, aqui não. O sujeito simples, ele exige concordância direta com o verbo, porque ele só possui um núcleo, e esse núcleo é que vai fazer essa relação. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas inversões. Essas inversões são chamadas hipérbato. A inversão da ordem natural das palavras na oração ou da ordem indireta das orações do período. É tirarmos os termos da ordem. Por exemplo, na tela. Quem nunca ouviram do Ipiranga as margens plácidas, a abertura do nosso hino nacional. O que eu quero chamar sua atenção? Isso é um modelo clássico de hipérbato. Por quê? O substantivo margens, ele é quem conjuga o verbo ouviram. Por isso é que é muito equivocado você já ir olhando aqui e dizendo: olha, estou com o verbo em terceira e o sujeito está indeterminado. Cuidado, porque foi o que nós dissemos. Quando houver um substantivo responsável por conjugar esse verbo, ele não está indeterminado. O predicado apareceu antes do sujeito que está aqui. E isso é um hipérbato, porque do Ipiranga às margens plácidas é o sujeito do verbo ouviram. Mas vamos colocar na ordem? As margens plácidas do Ipiranga é que ouviram. Se você trocar todas essas palavras pelo pronome elas ouviram, confirmamos aqui a presença do sujeito. Por isso é que margens é o núcleo do sujeito simples, porque conjuga o verbo e concorda com ele. Cuidado com essas
essas situações em que o aluno já vê o verbo em terceira pessoa e já vai colocando lá, é indeterminado. Não é assim que funciona. Português é análise. Por isso que nós estamos fazendo uma análise sintática. As palavras precisam se comunicar. Você precisa ficar atento para não cometer equívocos. E para nossa última informação, um caso especial de sujeito determinado. Porque aqui nós vamos ver comigo na tela que apareceram alguns verbos com a palavra ser. Em vídeos anteriores eu havia dito que aquele sujeito com a palavra ser era indeterminado. Nestes casos aqui apresentados para você, não são. Veja agora que diferença. Você disse alugam, já é um sistema em que o sujeito indeterminado com a palavra ser já não admite. Porque o sujeito indeterminado com a palavra ser, você não pode pluralizar o verbo. Mas se o verbo está pluralizado nesse caso, é porque o sujeito apareceu posposto. Aqui o sujeito é casas e apartamentos. São alugados. Nós estamos na voz passiva sintética. Uma voz passiva que não nos informa quem é o autor da ação de alugar. Só informa-nos as casas e os apartamentos é que são alugados. Mas eu não sei quem os aluga. Por isso é que nós sempre colocamos o sujeito posposto conjugando o verbo aqui. E essa palavrinha ser entra no processo chamado partícula passivadora. Não se confunda, esse é um caso especial de sujeito. Olhe de novo, alugam. Por que alugam? Casas e apartamentos. Nós temos o sujeito plural, o verbo vai para plural. Olha o exemplo de baixo. Vende-se um barco. Um barco é vendido. Barco singular, verbo no singular, para fazer a concordância com ele. E aqui uma outra dica muito importante. Esses verbos são diretos, transitivos diretos. Eles não podem ser preposicionados. Para fazermos voz passiva, já havíamos comentado, não podemos possuir ou ter preposição ligadas a esses verbos. E nestes dois exemplos, que são os exemplos clássicos para que você aprenda bem e não se confunda. Quer dizer que, então, na realidade, essas duas orações são equivalentes a essa aqui, que seria a passiva analítica. Por exemplo, casas e apartamentos são alugados. Um barco é vendido. Você pode optar por dizer alugam-se casas e apartamentos, ou, se você não quiser, casas e apartamentos são alugados. Mas a voz passiva sintética é muito mais prática na língua portuguesa. O que eu quero te dizer é que o sujeito aparece nesses dois exemplos. Olha ali, um barco é vendido, o barco é o sujeito. Casas e apartamentos, sujeito. Não vá se confundir. Por enquanto, nós só vamos passar essa informação da palavra ser para você, porque depois nós vamos nos aprofundar sobre isso. E esse vídeo vai ficando por aqui. E agora, pessoal, a teoria está completa. Nos próximos, vamos fazer somente exercícios para praticarmos muito e aprendermos bem o que é o sujeito. Um grande abraço a todos vocês e obrigado pela sua atenção. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, faça a sua inscrição, participe sempre. É um grande prazer ter todos vocês conosco aqui no canal Português à Mesa. Um grande abraço, pessoal.